Marcos Granconato não é crente ou nosso irmão na fé? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje vamos conversar sobre um personagem caricato dentro do contexto evangélico brasileiro, Marcos Granconato. Esse camarada é, pelo que eu sei, um pastor batista reformado, defensor do calvinismo, né? Vocês sabem que a Igreja Batista ela é dividida, tem os batistas arminianos, que são maioria, e tem os batistas calvinistas, e no caso Marcos Granconato é um desses batistas calvinistas, né? Ele é um debatedor conhecido no Brasil, já participou muito do programa Vejam Só, na Hit TV, e ele é bastante famoso por sua arrogância, por sua irreverência, e também pelo natural desrespeito que ele usa para com aqueles que discordam dele teologicamente. Então, ele já fez muita colocação desrespeitosa para com arminianos de forma geral, pentecostais de forma geral, e ele se pôs então a falar sobre os adventistas do sétimo dia, e aí falou a meu respeito, né? Falou a respeito da minha igreja, e eu não vou comentar assim antes de mostrar para você quais foram as coisas que ele falou. Dá uma olhadinha aí. Muita gente acredita que adventista do sétimo dia é um crente que, em vez de ir na igreja no domingo, vai na igreja no sábado. É só isso. Isso não é verdade. Os adventistas, na realidade, não são crentes. Eles não são nossos irmãos na fé. Os adventistas, eles são uma seita. Uma seita que ensina doutrinas muito perniciosas e que não são expostas para você num primeiro momento. Eles ensinam coisas, a princípio, que atraem você. Então eles chegam para você e dizem coisas bonitas, do tipo que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E tudo isso cria uma certa identificação. Mas, na realidade, a doutrina principal dos adventistas é uma doutrina que muitos dos irmãos nunca ouviram falar, que se chama a doutrina do juízo investigativo. Já ouviram falar dessa doutrina? Nunca ouviram falar, porque os adventistas do sétimo dia, eles não contam essa doutrina para as pessoas. Eles só vão ensinar essa doutrina para as pessoas depois que as pessoas estão envolvidas na seita. Aí, eles puxam da manga a doutrina do juízo investigativo. Por que vocês acham que o nome da seita é Adventista do sétimo dia? Ah, porque eles creem que Jesus virá. Não. Eles creem que Jesus já veio. Sabia disso? Só que ele não veio aqui na terra. Havia uma profecia deles dizendo que ele viria à terra. Ficaram esperando, foi o dia da grande decepção. Ele não veio. E então disseram o seguinte: a profecia se cumpriu sim. Mas ele não veio à terra. Ele entrou no Santo dos Santos Celestial. Os irmãos que conhecem o Velho Testamento sabem que havia o tabernáculo, o templo no Antigo Testamento, tinha um lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde era realizada a expiação dos pecados uma vez por ano por todo Israel. O sacerdote entrava lá uma vez por ano no Santo dos Santos e realizava a expiação pelos pecados do povo. E quando ele entrou lá, ele começou a fazer a expiação dos pecados da humanidade. E está fazendo isso até hoje. Jesus ainda está expiando, fazendo expiação pelos pecados da humanidade. Desde o começo, desde lá do tempo de Caim, até hoje, e ele está realizando essa expiação. Por isso chama juízo investigativo. Ele está observando os pecados de todos, os que creram nele, e está realizando a expiação até agora. Quando ele terminar de fazer a expiação, então ele vai voltar para o mundo acabar. Essa é a doutrina do juízo investigativo. É verdadeira essa doutrina? Claro que não. Quem inventou essa lorota, essa tolice imensa? Quem inventou isso aí? Quem inventou isso foi Ellen White. Ela ensina isso, profetiza dos adventistas. Ele ensina essas coisas. Então o adventista é uma seita. Cuidado com o adventista. Não pense que o adventista é um irmão na fé. Não é. Ele crê nessas coisas, doutrinas estranhas, que vão contra a palavra de Deus. Jesus, quando morreu na cruz, o que ele falou? Últimas palavras dele. Está consumado. A Bíblia fala, não está não. Tem ainda que fazer expiação celeste. Vai ter que dar um jeito aí. É assim que eles creem. Então, cuidado. Ok, pessoal. Então vocês ouviram aí mais de 3 minutos Marcos Granconato destrinchando seu profundo conhecimento sobre a teologia e história adventista.
Só que não, né? Não tem profundo conhecimento nem da teologia, nem da história adventista, comete inúmeros equívocos, mas eu vou comentar de uma forma assim geral as coisas que ele falou, ok? Então a primeira coisa que ele apela é essa questão da guarda do sábado. Então que muitas pessoas acreditam que o adventista é um crente normal, cuja única diferença é guardar o sábado. Agora, claro, por detrás disso existe uma generalização de que crente é tudo igual, crente crê em todas as mesmas coisas, e aí que no caso algumas pessoas acreditam que o adventista é um crente normal, mas que guarda o sábado como única diferença. Na grande verdade, eu creio que a maioria das pessoas, crentes ou não crentes, já devem ter entendido que existem amplas diferenças de pensamento e prática no mundo evangélico, que tem que ver não só com guardar o sábado, guardar o domingo, ou guardar a qualquer dia, ou guardar nenhum dia. Os entendimentos evangélicos a respeito de Deus, do pecado, da salvação, do estilo de vida, das relações do cristão em relação à sexualidade, à música, ao dinheiro, a isso, a aquilo e etc. são plurais, são diferentes em amplos sentidos, em amplas tradições, em diferentes igrejas, e mesmo dentro das igrejas existem diferenças de pensamento, de prática, de entendimento. Então não faria nenhum sentido a ideia de que o adventista é um crente normal, mas que guarda o sábado como única diferença. Essa é uma caricaturização da situação, uma simplificação da situação do mundo evangélico, que é muito mais rico, muito mais plural, muito mais intenso em termos de vertentes religiosas em função de inúmeras coisas. Então, por exemplo, basicamente falando, na discussão entre catolicismo e protestantismo, o adventista é protestante. Na discussão entre calvinismo e arminiano, adventismo é arminiano. Na discussão entre arminianismo clássico e arminianismo wesleyano, o adventismo é arminiano wesleyano. Ainda assim, não cremos, por exemplo, em tudo que a igreja metodista crê ou as igrejas arminianas wesleyanas creem. Temos a nossa identidade dentro desses ramos protestantes, arminianos, wesleyanos, etc, ok? Então é importante colocar a questão dessa forma para a gente entender que as diferenças no mundo cristão em termos de entendimento da doutrina vão muito além de coisas como, por exemplo, a guarda de um dia ou de outro, ou de nenhum dia ou de qualquer dia, tá bom? Beleza. Agora sim, olha, a forma como o Granconato faz o juízo dele, adventistas não são crentes, não são nossos irmãos na fé, é muito interessante, assim, porque primeiro há um juízo sobre a fé do outro, que não é ele, Marcos Granconato. E essa ideia é assim, olha, meu irmão ele não crente ele não é. Agora, obviamente ele também não está fornecendo um conceito do que é crente para dizer o que é não crente. Adventista crê em Deus, adventista crê na Bíblia, adventista crê na criação lá de Adão e Eva, o mundo criou em 6 dias e descansou no 7º, e etc. E toda a revelação de Gênesis a Apocalipse, o adventista crê. Então eu não sei no que mais é preciso crer para ser crente, Granconato. Realmente está difícil para mim entender. Então, assim, obviamente ele simplesmente fala um juízo de que o adventista não é crente, não explica o que é ser crente para dizer por que o adventista não é, e aí ele vai dizer simplesmente que os adventistas eles acreditam em doutrinas muito perniciosas que não são expostas a você no primeiro momento. Bom, toda doutrina religiosa é uma doutrina que lida com um tema amplo, infinito em potencial em termos de discussão e conhecimento e etc. Então, por exemplo, a gente crê em Deus, mas quando a gente fala com as pessoas, e eu digo a gente não só os adventistas, qualquer pessoa que crê em Deus, quando vai falar com quem não crê, apresenta inicialmente alguns aspectos da crença em Deus, e caso a pessoa se interesse por saber mais, vai existir um mundo de conhecimento a respeito de Deus para a pessoa se aprofundar, entender e conhecer cada vez mais. Então, essa questão do que se apresenta inicialmente para como que se apresenta numa catequese mais profunda, não é um problema de adventista, é um problema de qualquer grupo cristão. Inclusive o próprio Marcos Granconato, provavelmente no seu primeiro contato com pessoas interessadas no seu calvinismo, não vai dizer tudo a respeito do calvinismo nos primeiros 5 minutos de conversa, até porque vai ser meio difícil fazer isso, né?
E também não vai colocar as questões controversas do calvinismo como carro-chefe. Então, por exemplo, Marcos Granconato, vamos pensar que vai um visitante lá que não é calvinista lá na igreja dele. Ele não vai dizer, olha, sabia que nós cremos que Deus não ama todas as pessoas? Sabia que nós acreditamos que Deus não quer que todo mundo seja salvo? E etc. Não. Inicialmente ele vai dizer, não, Deus é maravilhoso, a Bíblia é a palavra de Deus e etc. Para somente depois apresentar as questões mais profundas do pensamento calvinista. Então veja, obviamente o Marcos Granconato está nos criticando por algo que ele mesmo faz, obviamente, naturalmente, e mesmo que o Marcos Granconato, nos primeiros 5 minutos do encontro dele com um interessado lá no calvinismo dele, diga essas coisas que eu aqui falei, ele não diz inúmeras outras coisas. Aliás, uma catequese mais profunda, ela demanda tempo para ser trabalhada, para ser ensinada, para ser exercida, para se tirar dúvidas, e isso acontece num contexto adventista, como num contexto de qualquer catequese, de qualquer grupo cristão. Então isso não é crítica de forma nenhuma, e de qualquer forma também é importante dizer que o adventismo do sétimo dia não se envergonha da doutrina do juízo investigativo, muito pelo contrário. Se nós mantemos essa doutrina como algo bíblico, coerente, etc., não temos nenhuma vergonha de explicar o que é essa doutrina. Coisa que, aliás, o Marcos Granconato não fez. E quando tentou fazer, trocou os pés pelas mãos e falou inúmeras bobagens em termos teológicos e em termos históricos. Então, primeiro de tudo, o Marcos Granconato, ele vai dizer várias vezes durante essa fala que a igreja adventista não crê assim, tipo no advento de Jesus, crê que Jesus já veio em 1947. Essa forma de colocar as coisas é uma das formas mais bizarras que eu já vi na face da Terra. Eu nunca vi uma acusação tão baixo nível e ridícula contra os adventistas, tanto quanto esse senhor foi capaz de fazer. Não só pelo problema dele ter errado o problema da data. Na verdade, o Marcos Granconato está se referindo a toda a problemática em torno da data de 1844, não de 1947. Mas esse é um aspecto menor do problema, é o erro da data. Na grande realidade, o Marcos Granconato está afirmando algo como assim, o adventismo tem esse nome não porque crê no advento, mas porque crê que Jesus já veio, que é algo absolutamente ridículo. A igreja adventista do sétimo dia constrói toda a sua pregação, toda a sua teologia com a perspectiva de que em breve Jesus voltará. O segundo advento de Cristo está breve, está perto, obviamente não sabemos quando, esse breve pode ser mais longo do que a gente gostaria, mas é uma acusação absolutamente inócua e ridícula dizer que a igreja adventista do sétimo dia não crê no advento porque crê que Jesus já veio em 1947 ou 1844, tá? Isso não existe. De fato, existe uma ampla questão sobre a história do adventismo e do surgimento do movimento adventista que vai dar origem à igreja adventista do sétimo dia em 1863 como organização. Mas toda a dificuldade ali com a questão, por exemplo, do entendimento do movimento milerita em relação a Daniel 8,14, em função ali da purificação do santuário e da compreensão que o santuário era a terra e que a data desta purificação seria a data da volta de Jesus, e o desapontamento que existiu em função desta má compreensão, não é um problema adventista, é um problema do movimento milerita. O adventismo vai ser um desdobramento do movimento milerita, mas é importante a gente distinguir entre uma coisa e outra, porque as coisas não são sinônimas. Outra coisa. Quando o Marcos Granconato fala da doutrina da expiação no entendimento adventista, ele fala coisas absolutamente equivocadas e ele, inclusive, nem se preocupa em usar fontes adventistas para dizer que isso é o que os adventistas creem, né? E ele fala, não, para os adventistas a expiação começou em 1947. Mesmo problema lá do 1844. Agora veja, a igreja adventista não crê que a expiação começou em 1844, menos ainda em 1947. A igreja adventista do sétimo dia crê que a linguagem bíblica da expiação se aplica ao sacrifício, à mediação do sangue do sacrifício e à expiação final na extirpação, né, do pecado nos eventos finais, etc. e tal. Essa é a diferença. E para isso, o adventismo do sétimo dia tem toda a base bíblica suficiente. Hebreus 8, versos 1 a 5, diz que os sacerdotes lá do templo de Israel ministravam em sombra das coisas celestiais.
E aí quando você vai estudar todo o ritual do santuário antigo, você percebe que a linguagem da expiação, ela era usada para o contexto do sacrifício, e o sacrifício é uma expiação completa. E o sacrifício de Cristo na cruz é uma expiação completa. Depois desta expiação completa, o sangue do animal era levado para dentro do santuário, e durante todo o ano eram feitos sacrifícios, etc. e a manipulação do sangue acontecia em função de transferir então os pecados dos pecadores para o animal, do animal para o santuário. E no dia da expiação, no dia final lá, no 10º dia, no 7º mês, etc., existia todo o dia da expiação, Levítico capítulo 16, onde se fazia uma expiação final. Então o que acontece? Em função desta dinâmica do santuário da terra, entendendo Hebreus capítulo 8 como indicando que esta dinâmica tem que ver com as ministrações do santuário celestial, o Adventismo postula que a expiação completa que Jesus Cristo realizou na cruz tem sua obra continuada no santuário celestial, não em termos de uma expiação contínua, mas de uma expiação aplicada. Então Jesus proveu a expiação por todos os pecados de todos os seres humanos de todas as épocas, e a partir do santuário celestial ele ministra os benefícios dessa expiação consumada para os crentes, aqueles que creem no seu nome, porque obviamente dentro do contexto bíblico a fé é uma condição para a salvação, e etc. E a gente entende que o paradigma adventista funciona dentro da teologia arminiana, e existem inúmeras tensões e contradições para com o pensamento calvinista do Marcus Granconato. Mas o Marcus Granconato não endereçou essas polêmicas específicas sobre o entendimento arminiano adventista para com o entendimento batista calvinista dele. Então, o Marcus Granconato simplesmente perdeu a oportunidade de esclarecer o assunto e endereçar os temas que realmente importam, que realmente são polêmicos e podem ser discutidos, para simplesmente criar um espantalho e falar que as doutrinas adventistas são absurdas e ridículas e etc. E porque elas são estranhas, porque vamos pensar assim, os calvinistas, batistas não estão acostumados com elas. Agora veja, você está acostumado ou não com uma doutrina não é o padrão se essa doutrina é bíblica ou não. Se você quiser refutar o entendimento adventista, Granconato, você vai ter que estudar o livro de Hebreus, vai ter que estudar o livro do Apocalipse, vai ter que estudar o livro de Daniel, vai ter que estudar o livro de Levítico, dentre outras várias porções da palavra de Deus, que ensinam as coisas que nós ensinamos e que nos dão base para, por exemplo, ensinar que a expiação no santuário vai além do mero sacrifício e envolve toda a manipulação do sangue e depois envolverá a eliminação final do pecado em termos de expiação. Essa é a linguagem bíblica, utiliza essas questões como um todo. E isso é muito importante da gente entender, tá bom? O Marcus Granconato é desrespeitoso com a fé adventista quando chama de lorota, uma tolice imensa, e diz que quem inventou essa doutrina foi Ellen White. Sim, né? Ellen White escreveu a Carta aos Hebreus, Ellen White escreveu o livro do Apocalipse, Ellen White escreveu o livro de Daniel, o livro de Levítico, etc, né? Faz muito sentido, viu, Granconato? E também o Granconato tenta colocar o adventismo em contraposição àquilo que Cristo clamou na cruz como está consumado. O adventismo jamais se levantou contra a cruz de Cristo, muito pelo contrário. O adventismo entende que Jesus realizou uma expiação absolutamente perfeita, completa, terminada na cruz do Calvário, mas simplesmente o adventismo entende, em plena harmonia com a palavra de Deus, que o fato disso ter acontecido não salva o mundo de forma automática, e agora todos os problemas estão resolvidos, todos os pecados de todo mundo estão perdoados. Não, você tem que ter fé, você tem que crer, e a partir do momento que crê e tem fé e etc, é que isso se aplica a você. E para entender isso, a gente entende toda a dinâmica de que Jesus é o sumo sacerdote no santuário celestial, e aí Granconato vai ter que estudar o livro de Hebreus, não vai ter como fugir. Então, o que acontece? Eu vejo a postura do Marcus Granconato como uma afronta ao espírito cristão mais básico. Independentemente das discordâncias a respeito da doutrina adventista, que são naturais e que podem existir e etc., existem algumas coisas que são inegociáveis, Granconato. E algumas delas são, por exemplo, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então você não tratou a fé adventista de forma acurada, de forma profunda, de forma honesta, de forma transparente. Então,
você nos tratou de forma como você não gostaria de ser tratado. Você gostaria que eu fizesse um vídeo falando da sua doutrina, da sua compreensão, não explicando nada, dizendo que você é um idiota, que crê um monte de besteira e coisas estranhas, e acabou? Você é um tolo e você fala lorota para as pessoas e acabou? Você gostaria de ser tratado dessa maneira? Obviamente não. Então, em função da sua forma de agir, a gente entende que você perdeu o cristianismo básico. E é por isso que eu julgo você da mesma forma como você julgou a fé adventista do sétimo dia. Você diz que nós não somos crentes, que nós não somos irmãos na fé, então eu vou dizer que você, Marcos Granconato, não é crente, não é irmão na fé, porque eu vou dizer para você, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.